Bom dia, irmãos. Todos bem-vindos. Vamos iniciar com a entrega do nosso euro semanal e vamos fazer então no sentido do contexto do relógio, enquanto ouvimos a irmã
diz-nos: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua boca? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que sabes. Toda a palavra de Deus é pura, Deus é escudo para os que nele confiam. Enquanto levantamos os nossos dízimos e ofertas, vamos entoar os hinos 314 e 375. Deixem estar as irmãos. Vamos ainda fazer mais uma leitura em Coríntios, capítulo 5, versículo
morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, ainda conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exultasse o nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, e Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E antes de ouvirmos a mensagem, vamos entoar Filhos da Luz. 1 e 4. Ora, então, bom dia, meus irmãos, bom dia para quem me assiste. Eu não vou fazer nenhuma mensagem, nenhuma pregação, mas vamos limitar em alguns, fazer uma limitação a alguns princípios da nossa palavra, da vida. Meus irmãos, o pastor hoje não vou ouvir, e para eu substituir. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir que oremos. E oremos pelo nosso irmão pastor. Ele tem um problema de saúde, que Deus quer que Deus o permita que não seja grave. Mas o Senhor é quem sabe. Ele sabe todas as coisas da nossa vida. E o Senhor tem um propósito para tudo na nossa vida. Ele é quem sabe. Então, meu irmão, sinta o desejo no seu coração de fazer oração. Peça também ao Senhor pelo irmão pastor.
És incrível, nós te agradecemos pelo teu amor e pelo teu grande cuidado em cada um de nós. E agradecemos, Senhor, pela grande salvação que ofereceste a todos os homens através da pessoa de Jesus Cristo, que veio sofrer muito por nós e nos ensinar como devíamos viver aqui na vida, Senhor, e é pena. Pai, o homem não compreender isso para podermos viver felizes. Senhor, abençoa todo o teu servo que nos vai entregar no caso. Abençoa também o pastor Marcos e o seu problema que está passando. E a cada um de nós também temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, quer físicas, quer de outras naturezas. Abençoa, pois, todo o teu trabalho. Nós te pedimos, Filho Paizinho, em nome do nosso grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Santo Espírito do Senhor nos guie, ilumine, conduza o entendimento da sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e vamos ler desde o capítulo 1 até ao 14, por isso. 14, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem graceios obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino dos céus e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no mundo. Cantamos, filhos da luz. Pois agora sois luz no mundo, luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela cruz, ou pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Lemos só o texto. Mas antes vamos ler outro versículo, número 32 do capítulo 4. De Efésios também. De Efésios também. O 32 do capítulo 4. Que diz: pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Este capítulo 5 de Efésios, não lemos todo, lemos algumas partes.
partes, temos alguns versículos. Este capítulo dá prosseguimento e também reforça este último versículo do capítulo 4, 32. O lemos agora. Ele reforça este último versículo que nós lemos, 32, capítulo 4. E neste versículo 32, nós vimos o perdão pleno e livre que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Não é? Nós vimos isto. E aqui temos a descrição do amor universal de Deus. O amor universal de Deus, que é o Pai expresso pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. O qual se deu a si mesmo por nós, e mediante o que nos foi dado, o perdão das nossas ofensas. Portanto, o amor de Cristo é um amor que vai ao sacrifício e à redenção. Ora, digamos por palavras minhas assim, ver se me faço entender. Essa modalidade de amor é o que nos convém imitar. É o que devemos imitar. Tal amor se expressará em nossas relações para com Deus Pai. De tal modo que devemos compartilhar de seu amor e da sua natureza santa. Então, meus irmãos, na qualidade de membros da família divina, sentir-nos-emos ansiosos por deixar de lado todos aquilo que passaram no passado, que era no passado, os remanescentes da vida antiga, que nos identificava como os pagãos incrédulos, não é? Eu falei que não ia pregar. Vamos meditar em alguns versículos do que lemos. E os versículos são o 8 e até ao 11 deste capítulo 5 de Efésios, que nos dizem assim. O 8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. No passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai. Filhos da luz. Cantámos este povo, não é? Este nome, não foi? Filhos da luz. Nós, nestes versículos, vimos aqui quatro pensamentos, quatro coisas. Podemos tirar destes quatro versículos, do 8 ao 11, quatro pensamentos que nos falam acerca dos filhos da luz. O primeiro pensamento é o título dos crentes. O título dos crentes é filhos da luz, não é? O segundo é o procedimento ou comportamento dos crentes. O terceiro pensamento que devemos tirar é a experiência do crente, aquilo que irá passar a fazer. E o último pensamento que devemos tirar é a proibição. Proibição. Nós também estamos proibidos de fazer muita coisa, não?
Irmãos, concordam? Ou só porque somos crentes que temos que fazer tudo? Nem que nos convém. Muitas asneiras nós fazemos, não é? É verdade. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não é nem tudo nos convém. Vamos ao primeiro pensamento do versículo 8, que é o título dos crentes, ou o título dado aos crentes. Por esta razão, eras trevas. Eras, no passado, eras. Mas agora sois luz, não é? Mas agora sois luz do Senhor. E andei como filhos de luz. Paulo, aos Efésios, está aqui a mostrar nesta passagem, refere-se ao passado e ao presente, não é? Ao passado e ao presente. Dizem respeito ao passado no paganismo e ao presente na redenção, na salvação do Senhor Jesus. No que concerne ao Senhor Deus, é a comunidade do povo de Deus. Do povo de Deus. Antes de sua conversão, aqueles crentes eram trevas. Antes, nós éramos trevas antes da conversão. Pertencíamos ao reino, eles pertenciam ao reino das trevas. Eram pagãos, puros, mas agora eles são cristãos do reino da luz. Cristãos do reino da luz. Ou seja, são luz participantes da imagem moral de Cristo. São luz participantes da imagem moral de Cristo. E deles se espera, e de nós se espera, que permitam que essa luz brilhe. Não é? Que essa luz brilhe. Mas que ela brilhe na sociedade pagã. Na sociedade pagã. Em João, no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 12, e no capítulo 9, versículo 5, Cristo é a luz do mundo. E em João 12, 25, 36, os crentes são chamados filhos da luz, porque participam da luz de Cristo. E em Mateus 5,14, os crentes são a luz do mundo. O que é que diz? 5,14. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos a luz do mundo. Os filhos da luz são a luz do mundo. Meus irmãos, a bondade, a pureza, a retidão são luz, porque refletem o caráter moral de Deus. Os crentes em Cristo também são luz, mas não apenas um reflexo. Não apenas um reflexo. Os crentes são filhos da luz. Filhos da luz, como nós temos lá no versículo 35 e 36 do capítulo 12 de João. Filhos da luz. Porquê? Porquê é que nós somos filhos da luz? Porque nós temos sido iluminados com a luz divina, revelada em Cristo. A Bíblia recorda-nos isso.
A Bíblia, pregada no Evangelho, lembra-nos isso. E recebida na consciência, esta luz é recebida na consciência de quem? Do crente arrependido. Esta luz é recebida na consciência do crente arrependido. Somos filhos da luz porque somos filhos de Deus. E Deus é luz. Nossa vida deve ser iluminada. Em Lucas capítulo 11, versículo 36, diz assim: não tendo em trevas parte alguma. Não tendo trevas em parte alguma. O que é que isto quer dizer? Que nós não devemos ter pecado, ter trevas na nossa vida, porque somos luz. Porque a treva apaga a luz. É, não é o que diz lá? Lucas 11, 36. O que é que lá diz? Todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu esplendor. Compreendemos bem o que é que disse o apóstolo Paulo na Guerra ao dizer aos Efésios. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, Mário, com as coisas ocultas, sobre as quais não queremos que a luz de Deus brilhe. Temos muitas coisas ocultas na nossa vida que tapam o brilho da luz do Senhor. O segundo pensamento, vimos o primeiro pensamento, que era o nome dado aos crentes, filhos da luz. O segundo pensamento, como dissemos, é o procedimento do crente. Ora, o procedimento do crente é um progresso, mas um progresso constante, regular, mas firme. Tem que ser firme. Meus irmãos, a maneira de andar ou de nos conduzirmos, a maneira de andar ou a conduta geral dos crentes deve ser, a maneira como nos conduzimos, deve ser de conformidade com essa verdade. Ora, os crentes precisam mostrar a santidade de Cristo. Ou não? Naquilo que fazem, pois eles são Cristo. Cristo no mundo. São Cristo em formação. Podemos encontrar isto lá em Efésios. Aqui em Efésios, capítulo 5 e versículo 8. Não é? O que é que lá diz? Somos filhos da luz. Não é? E João 1,7 também diz a mesma coisa. Portanto, precisamos andar na luz. E em 1 João 1 e versículo 9 mostra-nos precisamente como devemos andar, como isso deve ser feito. Diz no versículo: outrora eras trevas. As trevas é uma coisa muito bonita, não é? Hein? Está com a salva sempre. A treva, as trevas. Treva significa pecado. Pecado. Depravação. Significa aquela atitude que caracteriza os poderes espirituais do maligno.
Nós temos isso em João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Os seres malignos são por si mesmos trevas, não é? Os homens que vivem no pecado habitam nas trevas. Como temos em Lucas 1, 78 e 79, Mateus 4, 16 e Romanos 2, 19. Ora, trevas e luz envolvem associações diferentes. São coisas diferentes. Ou não são? Envolvem coisas diferentes. Condutas opostas. Naturezas distintas. Tudo o que conduz a destinos diferentes. No versículo 9, o que é que o diz lá? Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Ora, muitas traduções não falam em fruto da luz, mas falam em fruto do Espírito. Dizem fruto do Espírito. Compreendemos bem, não é? São palavras diferentes, mas significam a mesma coisa, querem dizer a mesma coisa. Paulo aqui fala sobre, quando ele fala frutos da luz ou frutos do Espírito, Paulo está aqui a falar em qualidades morais que devem dominar quem? Os crentes. O controle exercido por essas qualidades morais transformam o crente, transformam-nos a nós. A ponto de virmos a obter a própria natureza da luz. Ora, neste ponto, três qualidades morais são especificadas: a bondade, a retidão e a generosidade. Generosidade também é bondade, não é? Ora, bondade, retidão e generosidade. Trata-se de um dos aspectos do fruto do Espírito. O que é comentado em Gálatas 5, 22. E isso indica a correção moral no homem pelo Espírito Santo. Fruto da luz. A ver se eu me vou fazer compreender com as coisas da natureza. Há quem tenha árvores, há quem não tenha, há quem plante, quem não plante, mas todos nós vamos entender isso. É verdade que o crescimento de qualquer espécie de árvore, planta, né, incluindo as árvores de fruto, por exemplo, requerem uma abundância muito grande de luz. E uma coisa é verdade: sem luz não há vida. Mencionei as árvores de fruto. Já tive muitas, agora só lá tive duas ou três. Mas já tive no mar também. O sol, a luz, faz desenvolver a fruta e torna-as mais saborosas, mais doces, não é? Mais doces. E essa é uma verdade física da natureza. Mas, meus irmãos, também é uma verdade espiritual. Ou é a mesma coisa que todo o fruto espiritual, com bondade, como a bondade, a justiça e a verdade, requerem luz, a luz de Deus.
requerem a luz de Deus. A luz de Deus em atuação. Em atuação. Não é no armário. Não é? O versículo 10 diz: provando o que é agradável ao Senhor. Outras traduções dizem procurando saber. Há umas traduções que dizem procurando saber, outras dizem provando o que é agradável ao Senhor. Aqui vamos ao terceiro pensamento. A experiência de Deus. Os homens têm diversos propósitos, não têm diversos propósitos na vida. Alguns procuram o seu próprio agrado, não é? Outros procuram o agrado dos seus semelhantes, não é? Mas, meus irmãos, a vida mais sublime, sublime significa ou apresenta, ou que apresenta o grau máximo de perfeição. O grau máximo de perfeição. Portanto, como eu dizia, a vida mais sublime é procurar agradar ao Senhor. É procurar agradar ao Senhor. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos fazer isso? Somente quando temos a Cristo verdadeiramente como nosso Senhor e cumprimos a sua vontade. Somente quando temos a Cristo verdadeiramente como nosso Senhor e cumprimos a sua vontade. Mas antes, nós devemos examinar honestamente a nossa própria conduta, o modo como vivemos, como andamos. Escolhemos aquilo que é agradável ao Senhor. Primeiro vemos a nossa conduta, depois escolhemos agradar ao Senhor. Repelimos, afastando de nós os vícios do paganismo como algo incompatível com a profissão de fé cristã. A vida inteira, meus irmãos, deve ser sujeita ou sujeitada a esse teste, para que aprendamos sempre melhor a cuidar santamente, ou a andar santamente. E o andar crente, meus irmãos, não pode ser descuidado. Não pode ser descuidado. Mas antes, intenso. Continuamente. Procurando agradar ao Senhor. Agradável, diz o versículo. Procurando saber o que é agradável ao Senhor. Agradável significa aceitável. Aceitável. Algo que dá satisfação. Não é? Algo que dá satisfação. Ora, é ao Senhor que devemos agradar. Não ao mundo. É ao Senhor que devemos agradar. E é por Ele que a nossa conduta deve ser aprovada. É por Ele que a nossa conduta deve ser apurada. Mas isso é impossível. E é impossível porquê? Se não andarmos no Espírito do Senhor. Ela, temos os versículos 16 e 25 de Gálatas, do capítulo 5, que nos diz isso. É impossível se não andarmos no Espírito do Senhor. Agradar ao Senhor verdadeiramente é de facto algo difícil, se não andarmos
no Espírito. Mas só se torna possível com a ajuda divina, com a ajuda do Senhor, com a manifestação do Espírito no nosso íntimo. No nosso íntimo. Por ser Ele, meus irmãos, quem produz em nós o seu fruto. O seu fruto, como temos no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Portanto, quer isto dizer que cumpre-nos a nós resistir ao mal. Resistir ao mal. Devemos buscar ativamente ao Espírito Santo, submetendo a nossa vontade, pondo as nossas vidas nas mãos do Espírito Santo para que nos conduza e nos governe. Mas, meus irmãos, devemos agradar a Deus com a nossa conduta, com as nossas palavras, com as nossas ações, simpatias, disposições. Pois é. Mas também com os nossos louvores, cantando hinos, não somente com a nossa voz, mas também com o nosso coração. Estarmos a cantar ao Senhor, sentindo aquilo que estamos a cantar, está a agradar ao Senhor. E misturando também os agradecimentos ao Senhor nas nossas orações. No versículo 11 nos fala: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, condenai-as, não é? Aqui é outro pensamento, é a proibição. Ele diz: não vos associeis, e diz: condenai-as, reprovai-as. É condenação, não é? É proibição, é proibição. Não vos associeis, quer dizer, não sejais cúmplices, não é? Não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Significa participar e estar ligado a, não é? Ter comunhão com as más companhias, devem ser proibidas, tiradas da nossa vida. Isso nós não fazemos. As más ações devem ser evitadas. E nós temos tantas más ações. Em outras palavras, nós não devemos imitar as más obras dos filhos das trevas. Meus irmãos, a obra de Deus consiste em fazer de nós feitura, quer dizer, aparência sua, criados para as boas obras. Não é o que temos lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo escreveu aos Efésios. O irmão lembra. Estamos quase a caminhar. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feitura sua. Criados para as obras, para as boas obras, não é para as más obras, não é para as trevas. Não? O pecado destrói a obra de Deus, meus irmãos. O fruto autêntico do pecado é a morte. É a morte. Conforme se aprende em Romanos 6, 21, 23 e Gálatas 6, 8. Aquele que semeia para a carne colherá
a corrupção da norma. Vimos isto neste versículo. Aqui em Gálatas 6:8. Aquele que semeia para a carne colherá a corrupção da morte. Meus irmãos, lá em João 3:20 mostra que a luz de Deus é o grande agente na reprovação do mal. Vamos terminar, meus irmãos. Nestes 4 versículos, nós aprendemos que neste mundo há 2 classes. Quais? Os filhos da luz e os filhos das trevas. Bem, nós aprendemos aqui isto. Os filhos das trevas são aqueles que não querem receber a iluminação divina, não querem aceitar Cristo, não querem nada com Deus, não querem aceitar a iluminação divina da palavra de Deus, porque eles amam o mal. Eles amam o mal. Eles não obedecem à palavra de Deus. Os filhos da luz são aqueles que têm sido iluminados com a luz divina. É ou não? Revelada em quem? No Senhor Jesus Cristo. São filhos da luz porque são filhos de Deus. É ou não? E Deus é o quê? É a luz. Eu gostava de lêssemos em Isaías, capítulo 60, versículo 19. Isaías 60, 19. Só para terminar. Nunca mais servirá o sol para os dias, nem com o seu esplendor a lua que alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Era o meu desejo. É o meu desejo. Que nós desejamos a glória do Senhor e que o Senhor seja a nossa luz perpetuamente, toda a nossa vida, para que nós possamos ser a sua glória. Todos nós possamos entender estes 4 versículos que Paulo escreveu aos Efésios. O Senhor é a luz do mundo. E nós somos filhos da luz. Portanto, que o Senhor seja a nossa luz perpetuamente, para sempre. E que Deus seja a nossa luz. Vamos terminar. Mas antes, vamos terminar. Os irmãos puderem ficar de pé, por favor. Vamos terminar. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor das nossas vidas, obrigado neste momento, nestes minutos, podemos estar debruçados na tua palavra, vendo o que transmitiste aos teus servos, de Éfeso, pelo teu servo Paulo, mas que também é para nós. Possamos, Senhor, tirar lições e possamos pôr em prática na nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos chamaste para sermos luzes deste mundo, para mostrarmos e anunciarmos a tua luz, a tua salvação. Obrigado, Senhor. Queria também agora cantássemos ainda uma ou duas estrofes deste corinho que cantámos, deste hino que cantámos. 417. E vamos, 16. Vamos então cantar.
que possamos viver na luz. Nos esforçar para viver. Até mim e para os irmãos até quinta-feira. Quem nos quiser acompanhar à quinta-feira, fala ali com a irmã Zélia. Podem assistir